Mais uma vez, com alegria, estamos no recesso dos lares da PIB Freguesia, de amigos e amigas e irmãos de outras igrejas. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo, no culto pela manhã, estaremos celebrando a ceia do Senhor. E lembro também aos irmãos que no dia 2, às 18h30, nós estaremos celebrando, teremos um culto celebrativo ao 48º aniversário de nossa igreja. Desejo que os irmãos reúnam a família para juntos agradecermos a Deus por esse tempo de existência de nossa igreja. O pregador será o pastor Francisco Nunes, ele já gravou e enviou dos Estados Unidos o sermão, estará falando para os nossos corações naquela oportunidade. Ele que conhece a nossa igreja, participou aqui de alguns empreendimentos evangelísticos e é conhecido e querido por muitos irmãos da igreja. Uma alegria poder ouvir aquele servo do Senhor. E por informação dele, todo o continente latino-americano estará ouvindo. Ele tem milhares de amigos nos países, em todos os países da América Latina e Central. Então o nosso culto no próximo domingo terá uma grande audiência internacional. Estejam, portanto, orando para a programação que estamos preparando para aquele dia. Ouçamos o pastor Marcos Braga, cantando com ele, acompanhando em alguns louvores. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Passemos ao nosso momento do ofertório. Quero agradecer aos irmãos o carinho, a cooperação, a sua fidelidade, e nós louvamos a Deus por esse momento todo especial. Reserve, irmão, irmã, coloque no seu coração aquele valor que o irmão deseja separar e enviar para a nossa igreja, passando por aqui, deixando aqui, ou enviando para a conta da igreja que está aí sendo projetada. Nós louvamos a Deus porque estamos mantendo a rotina administrativa de nossa igreja em dia. Continuo pedindo as orações dos irmãos em favor de nossa denominação, os vários segmentos nacional e da cidade, para que aqueles obreiros que por nós ali foram responsabilizados para conduzir os destinos da denominação, eles possam fazer desse instante com relativa facilidade, ajudados pelo povo batista carioca e brasileiro. Leio o texto para
o nosso momento de ofertório. Tudo tem a sua ocasião apropriada. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de receber bênção e tempo de abençoar. Esse é o teu tempo de abençoar. Há momento de ofertar e ser generoso. E Deus se agrada daquele que contribui com alegria. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio de te servir. Te agradecemos por podermos, nesse instante, separar valores que vão ser usados para a divulgação da tua palavra, para a confirmação desta agência aqui neste bairro, para as atividades eclesiásticas do teu reino neste mundo. Abençoe aqueles que vão administrar esses valores. Mas abençoe em especial, Senhor, aqueles que estão disponibilizando esses valores, que se cumpra na vida de cada um deles as suas promessas de bênçãos. Podes vencer o pavor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão e prazer, gozo perfeito me traz. Não temerás a maldade, andas no vale da morte. É Deus Todo-Poderoso que determina a tua sorte. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente, porque serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Quando o alto mar se revolta, quer dominar tua lida, lembra-te deste tumulto, de quem te deu sua vida. Ele oferece de graça plena
amor, seu aceitável indulto, traz livramento à dor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me perdão e prazer, gozo perfeito me Irmãos, com muita alegria e para mim um prazer redobrado a ouvir a mensageira desta noite. Convido a irmã educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia Menezes, para fazer uso da palavra neste instante. Cláudia, o púlpito da PIB Freguesia está às suas ordens para a transmissão do recado do Senhor. Que Deus a abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos para mais um culto. E nessa noite eu escolhi um tema que eu não gosto de falar muito sobre ele, não. Mas como é uma coisa que está muito em evidência, e nessa semana passada eu perdi uma pessoa que me era muito querida, então veio na minha mente nós estarmos falando sobre o sofrimento, como lidar com o sofrimento, nesse período em que tantas pessoas estão perdendo amigos, familiares, tantas pessoas de nossa igreja estão enlutadas, Vamos falar, vamos ver na Bíblia, à luz daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, algumas lições de como lidarmos com o sofrimento. Para tanto, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, e nós vamos ler os versículos de 21 a 42. Marcos 5, 21 a 42. O texto bíblico diz assim: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito.
Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina. Amado Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra lida. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos oportunidade de estarmos estudando ela nesse momento. Fala aos nossos corações, ó Deus, nesse momento em que tantas pessoas estão carecendo de consolo, carecendo, ó Pai, da tua direção, da tua orientação, porque estão sofrendo, estão, ó Deus, pesarosas, estão em lutos, estão com dificuldades financeiras, ó Deus, é tanto sofrimento, é tanta violência que temos visto, ó Pai, nesses últimos dias, que nós não temos, ó Deus, outro a quem buscar, nós não temos em quem nos refugiar, nós não temos aonde, ó Deus, encontrar o socorro. O nosso socorro só pode vir de Ti. Por isso, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor me use para que eu possa estar falando aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja falar a todos aqueles que estiverem ao alcance dessa mensagem. Consola, ó Deus, cada coração aflito. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é uma história muito conhecida. Ela é uma história que fala sobre sofrimento. Nesse texto que nós lemos, nós vemos que 3 pessoas estão sofrendo. Jairo está sofrendo porque ele procura Jesus com uma necessidade que lhe é urgente. A sua filha, a sua menininha, ela está doente, ela está à morte. Nós vamos encontrar uma outra pessoa que ela cai de paraquedas na história de Jairo, que é a mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos padece de uma doença e a Bíblia vai dizer que ela já gastara tudo que ela tinha tentando se curar daquela doença, mas ela ainda não conseguiu se curar da doença. Nós vamos encontrar uma terceira pessoa que está sofrendo, que é a menina. Porque aquela menina, não é, de 12 anos, ela tem uma doença e essa doença vai levar aquela menina à morte. Mas se nós formos, né, contextualizar a história, né, se nós colocarmos esse texto lá dentro de um cronograma, dentro da ordem em que os fatos aconteceram, nós vamos ver que muito mais pessoas sofriam. Virando, né, algumas páginas da nossa Bíblia e buscando nos outros evangelhos, né, completar a história, porque os evangelhos não vão trazer todos os fatos que eu estarei passando para os irmãos agora, numa ordem, mas é essa ordem em que os fatos acontecem e os irmãos podem verificar examinando o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus em paralelo com o de Marcos. Então nós vamos ver que Jesus naquela ocasião recebeu a informação, Jesus recebe a notícia de que o seu primo está morto. João Batista havia sido decapitado por Herodes. E Jesus fica entristecido com a notícia. Jesus, ele recebe a informação de que João Batista morreu depois que os discípulos de João Batista já haviam enterrado João Batista. Então eles vão lá e anunciam a Jesus que João Batista havia morrido. A Bíblia relata então que Jesus quer se afastar da multidão. Jesus quer ter um momento a sós para poder viver aquele luto, porque viver o luto é uma coisa, irmãos, que ela pode não ser boa, não é boa para ninguém viver um luto, um momento de luto, mas viver o luto é muito importante. Nós não podemos pular momentos de nossa vida. Não é? Nós não podemos pular, você está sofrendo uma dor, perdeu uma pessoa e você já quer
viver novamente momentos de alegria. Existe aquele período do luto pela perda, e esse período tem que ser vivido para que você possa seguir adiante. E Jesus, ele está justo nesse momento, entristecido com a morte de João Batista, porque Jesus, ele sentia, ele era homem como eu, como você, e ele sentia as mesmas emoções, ele tinha os mesmos sentimentos que nós. E Jesus, então, ele quer se isolar da multidão que sempre o seguia. Jesus quer estar num lugar para poder orar, para poder ali meditar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se afasta, a multidão vai atrás dele. E ali Jesus vai consolar aquelas pessoas. Isso é muito interessante, não é, na personalidade de Jesus, porque ele abdica daquilo que ele precisa, daquilo que ele queria fazer para que ele possa estar atendendo ao outro. Jesus então vai curar, a Bíblia diz que ele cura todos os enfermos que se aproximam dele. Jesus fala com aquelas pessoas, ele dá devida atenção a todas aquelas pessoas. A Bíblia diz então que a tarde já vai chegando e os discípulos querem que Jesus despeça a multidão, porque eles não teriam como alimentar aquelas pessoas. Jesus então realiza a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é muito importante também nós atentarmos para esse fato, porque Jesus não despede ninguém vazio. Jesus não despede ninguém vazio. E ali naquele momento em que aquela multidão está faminta, primeiro ela estava sedenta de ouvir Jesus e ele supre aquelas pessoas ali, falando, curando, dando a devida atenção. E agora elas estão com necessidades físicas, elas estão com fome, né, uma necessidade fisiológica, e Jesus ali vai dar a elas o alimento. Jesus multiplica ali os pães e os peixes. Quando Jesus termina de multiplicar os pães e os peixes, Jesus despede a multidão, e Jesus manda que os discípulos entrem no barco e atravessem, né, o mar da Galileia. E aí Jesus então, só agora Jesus vai ter aquele momento que ele tanto precisava, que ele tanto queria, de estar a sós com o Pai, de estar orando, de estar meditando, de estar elaborando o luto pela morte do seu primo João Batista. Aí nós vamos ter aquele grande milagre de Jesus andando sobre o mar e acalmando a tempestade, porque quando está ali, já pelas 3 horas da manhã, a Bíblia diz que uma tempestade se forma, Jesus vem caminhando sobre o mar, os discípulos observam, não é, aquele vulto andando sobre o mar, os discípulos se desesperam e eles começam a gritar. Jesus então diz para eles, não é, para eles ficarem calmos, que era ele. Temos ali a experiência de Pedro, né? É uma história bem conhecida. E quando amanhece, após aquela tempestade, Jesus chega em Gadara. E Jesus vai a Gadara com uma missão específica de curar o endemoniado gadareno. Aquele homem que a Bíblia vai dizer que ele possuía uma legião de demônios dentro dele. Jesus cura aquele homem. Logo após Jesus curar aquele homem, Jesus retorna. E aí então nós estamos aqui na história, não é, de Jairo. Aqui nós vamos ver justo esse versículo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. É então que Jairo se aproxima de Jesus e Jairo vai pedir ali que Jesus vá curar a sua filha. Uma coisa que nós precisamos saber sobre o sofrimento é que ele é inevitável. Não existe uma pessoa que tenha a sua passagem aqui pela terra que não venha a sofrer nenhuma decepção, não venha a sofrer perda, não venha a sofrer algum tipo de dor. Não existe. O sofrimento, ele é inevitável. O sofrimento, ele atinge todos. Ele não faz acepção de pessoas. É óbvio que às vezes um sofre mais do que o outro, mas todos nós sofremos. O sofrimento, nesse caso aqui, nós vamos poder observar que o sofrimento, ele muda as pessoas. O sofrimento sempre muda as pessoas. Ele pode mudar a pessoa para melhor ou pode mudar a pessoa para pior.
dependendo da forma como você vai reagir a esse sofrimento. O sofrimento, ele vai tornar a pessoa mais fraca ou vai tornar a pessoa mais forte. O sofrimento pode tornar a pessoa mais tolerante ou pode tornar a pessoa intolerante. Ele é certo que ele vai mudar a pessoa que passou por ele, né? Todos nós, então, é certo, passamos pelo sofrimento, ele é inevitável. E o sofrimento muda as pessoas. E aí você precisa decidir, dentro daquilo que você está vivendo, se você vai permitir que ele te mude para melhor ou você vai se tornar uma pessoa pior. Ao longo da história, nós podemos observar duas formas com as quais as pessoas lidam com o sofrimento. No passado, as pessoas elas lidavam com o sofrimento da seguinte forma. Elas tinham a consciência de que o sofrimento era inevitável, de que ele aconteceria. Então, toda vez que, por exemplo, uma pessoa ia se despedir de um filho, não é? Ele ia ali, ele beijava o filhinho dele e ele pensava, amanhã você pode não estar aqui. Então era uma forma de ser indiferente, porque sendo indiferente, não me apegando, não amando de fato aquela pessoa, eu estaria imune à dor. Esse é um pensamento, né, de alguns filósofos estoicos, não é? E eles diziam que, eles ensinavam que nós não devemos demonstrar emoção aos acontecimentos, que nós precisamos ser fortes, que para conseguirmos isso, não é, sermos fortes e não demonstrarmos emoção às coisas que nos acontecem, então nós não devemos nos apegar às coisas, nós não devemos amar as coisas. Epicteto, não é, ele era um filósofo estoico e ele aconselhava, não é exatamente isso que eu disse, ao nos despedirmos de uma pessoa, nós sempre pensássemos que talvez eu nunca mais venha a ver essa pessoa. Então eu já ali, não é, deixava qualquer sentimento que eu pudesse sentir. Não conectar o coração a coisa alguma, não é? São frases desses pensadores estoicos. Então, como que eles lidavam com o sofrimento? Controlando as emoções, não é? Segurando o choro, não amando para que eu não pudesse sofrer a perda daquele amor. Essa era a forma como os antigos, não é? Lá da época de Jesus e antes, lidavam com o sofrimento, e isso a gente pode ver até na dificuldade deles entenderem Jesus como Salvador. Porque como pode alguém que veio, alguém que sofre, como pode alguém que vocês dizem que é um Deus, alguém que é tão bom, sofrer? Não é? Como pode? Eles não entendiam, não é, o cristianismo, porque o cristianismo justo está ligado ali à morte de Cristo na cruz. O cristianismo é baseado, não é, na morte e na ressurreição de Cristo. E aquelas pessoas que tinham esses filósofos, que pregavam esse tipo de filosofia, onde nós não devemos demonstrar emoção. E aí Jesus chega ali, diante de Maria, não é, com a morte de Lázaro, e Jesus chora. Jesus chega ali no pináculo, né, olhando para Jerusalém, e Jesus chora vendo ali Jerusalém. Então Jesus demonstrava emoção, não é? Jesus vai até, aqui na narração que eu falei, ele vai até onde está, ele vai até Gadara para poder cuidar ali daquele gadareno, para curar o gadareno, libertar o gadareno daquela possessão demoníaca que tinha, não é, dentro dele. E Jesus despedindo ali a multidão na multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Jesus, ele sabia que dentro dele ele tinha plena consciência de que ele não podia despedir a multidão. Então Jesus se compadece da multidão, Jesus multiplica os pães, não é? Antes mesmo disso, Jesus atender a multidão, era um momento de luto, e seria muito fácil Jesus dizer, olha, não é, vão adiante, se afastem, porque esse é um momento em que eu perdi alguém querido e eu quero estar só. Então não era compatível, não é, Jesus ser
fazer tanta demonstração, demonstrar tanto sentimento com aquilo que era pregado para aquelas pessoas, com aquilo que os filósofos daquela época trabalhavam. Existe uma outra forma de nós lidarmos com o sofrimento, e é a maneira moderna de nós lidarmos com o sofrimento. Não é? O mundo moderno diz, não é, que tudo o que importa está aqui na Terra. Quais são as coisas que são importantes, não é, para o homem moderno? É ter dinheiro, é ter uma boa influência, é ele ter amor, é ele ter saúde, é ele ter uma boa carreira, é ele ser reconhecido pelos demais, né, pelas outras pessoas. Isso tudo são coisas que são muito importantes para o homem moderno. E eles dizem que o sofrimento nos tira todas essas coisas. O que faz o homem moderno sofrer? O homem moderno sofre quando ele fica desempregado, o homem moderno sofre quando ele perde um ente querido que ele acha que deveria viver. Não é? O homem moderno sofre quando a popularidade dele cai. Não é? Todos esses fatos fazem com que o homem moderno sofra. E o homem moderno, ele não sabe lidar com o sofrimento. Ele não aceita o sofrimento. O homem moderno, ele não vê sentido no sofrimento. Por que as coisas ruins acontecem? Não é? Por que tamanha catástrofe aconteceu em determinado lugar, quando a gente vê terremotos, não é? Tufões, enchentes, não é? Quando a gente vê agora esse vírus, não é? Que atingiu toda a humanidade. Aqui no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 50 mil pessoas, né, já tiveram suas vidas ceifadas. Quando a gente fala 50 mil pessoas, a gente às vezes passa a ser apenas um número, mas se você pensar que famílias dessas 50 mil pessoas estão sofrendo, estão chorando, não estão entendendo o sentido do sofrimento pelos quais elas estão passando, porque na sociedade moderna, o homem moderno, alguns até lidam com o sofrimento da forma, não é, ensinada pelos estoicos, não é, buscando ser indiferente ao sofrimento, mas na maioria, não é, a maior parte das pessoas desse mundo moderno, elas encaram o sofrimento sem entender a razão e o sentido do sofrimento. Então, o sofrimento, ele tira as coisas que são importantes, não é? O sofrimento, ele é traumático, não é? Ele tira o sentido da vida da pessoa, não é? Porque se aquela pessoa ali tem na sua carreira o sentido da vida dela, se ela se acha importante porque ela tem um cargo elevado, não é, numa determinada empresa, e quando ela é despedida ou aquela empresa ali acaba, fale, aquela pessoa então ela não consegue encontrar sentido, não é, em outra coisa. E isso é tão corriqueiro da gente ver, não é? E aí as pessoas entram numa depressão profunda, a pessoa não consegue se adaptar a uma nova realidade porque ela quer que aquilo, né, que era a realidade dela no passado continue valendo, só que aquilo ali já passou, já acabou, não é? E ela tem que seguir em frente, mas a pessoa não consegue seguir em frente. A pessoa secular, ela não suporta o sofrimento, não é? Ela não espera nunca, o sofrimento ela sempre é pega de surpresa, né? Ela nunca está preparada para o sofrimento. Ao contrário dos antigos, que viviam à espera do sofrimento. Eles sabiam que o sofrimento era inevitável e que de uma hora para outra eles iam ser abatidos pelo sofrimento. A mente moderna, ela não vê sentido no sofrimento, não é? E as antigas viam no sofrimento uma forma de construírem um novo caráter. Então, a mente moderna não vê razão para o sofrimento. E os antigos, eles achavam, né, que o sofrimento ele era inevitável e que, por meio do sofrimento, eles podiam construir um novo caráter. Então, essas são as duas maneiras, não é, com as quais o mundo lida com o sofrimento. Mas Jesus, ele nos ensina uma nova maneira de lidarmos com o sofrimento.
Quando nós estamos aqui lendo, não é, nós começamos o texto com a história de Jairo. Não é? Jairo era um homem influente, Jairo era líder de uma sinagoga. Então, politicamente, Jairo, não é, era muito importante na a amizade, a parceria com Jairo. Seria algo muito no mundo moderno, né? Se nós estivéssemos hoje, se a história estivesse acontecendo hoje, né? E sendo um dos discípulos, nós diríamos para Jesus: ó, Jesus, Jairo é importante, né, o Senhor lidar com ele, porque quem sabe ele não vai ajudar a gente lá, né, com os líderes da sinagoga, ele vai poder nos defender, ele vai, não é, ajudar ali dentro daquela negociação. Jairo era um homem importante, Jairo era um homem rico, mas nós podemos observar que há uma interrupção na história de Jairo. Além de Jairo ser rico, de Jairo ser importante, de Jairo ser influente, Jairo tinha uma necessidade urgente, que era a vida da sua filha que estava à morte. Então Jairo tinha tudo a favor dele. Mas de repente entra uma mulher que a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela padecia de uma doença. Uma doença que era exclusiva, porque ela fazia com que aquela mulher não pudesse se relacionar com as outras pessoas de sua família, com as pessoas da sociedade. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha em busca da cura da doença dela. Então nós vemos que do lado, né, de um lado nós temos Jairo com a sua riqueza, com a sua influência, com a sua filha, não é, com uma necessidade urgente, não é, que a sua filha estava doente. Nós temos pelo outro lado uma mulher. O primeiro ponto negativo, não é que ela era uma mulher numa sociedade completamente machista, então aquela mulher não poderia nem estar, não é, ali naquele meio. Ela era uma mulher que ela era pobre, porque ela gastou tudo que ela tinha. Ela era uma mulher que tinha uma doença que a tornava imunda, e isso seria outro motivo pelo qual ela não deveria estar ali naquele meio. Observe que o fato daquela mulher ter uma doença que a tornava impura e ela ter tocado nas vestes de Jesus, pelas leis da época, Jesus não poderia ir até a casa de Jairo e curar a filha de Jairo, porque Jesus estaria imundo. Não é? E aí a gente abre um parênteses, porque quando tocamos em Jesus, não é, o imundo se torna limpo, e não Jesus limpo se torna impuro. Dentro daquela sociedade, não é, todo impuro que tocasse em alguém limpo, ele trazia a imundícia dele. Mas Jesus, não é, como cordeiro, ele é limpo e ele nos purifica. Então aquela mulher toca em Jesus, mas isso mostra mais uma razão pela qual aquela mulher deveria ter medo de se pronunciar. E é muito interessante porque ela atravessa a história de Jairo com uma determinação em seu coração, porque ela coloca dentro dela que se ela somente tocar as vestes de Jesus, ela será curada. E a história é tremenda porque ela realmente toca em Jesus e ela é curada no momento em que ela toca Jesus. Então, não haveria interrupção na história de Jairo, porque Jesus estava caminhando com Jairo, a mulher vem por trás, a mulher toca em Jesus, a mulher é curada. E todos estariam felizes para sempre, porque a mulher foi curada, ela podia ir embora, livre, não é, da doença que ela trazia. Jesus continuaria caminhando com Jairo e seus discípulos e ninguém ali saberia de nada. Mas, dentro da onisciência divina, Jesus sabia que aquela mulher, ela necessitava muito mais do que uma cura física. A cura física ela obteve por meio da fé dela, tocando nas vestes de Jesus. Ela foi curada. A Bíblia diz que imediatamente estancou o fluxo de sangue dela. Mas Jesus interrompe a sua caminhada. Jesus procura no meio da multidão quem o havia tocado.
Eu consigo imaginar a ansiedade de Jairo com aquela interrupção. Eu não sei se ele chegou a ter coragem e a falar para Jesus, Jesus, vamos, deixa disso, todos estão te tocando, não é? Mas acredito que alguns dos discípulos até possam ter falado, porque eles diziam, Jesus, a multidão é imensa, todos estão te tocando, como é que o Senhor quer que a gente separe daqui da multidão quem te tocou? Jesus sabia que algo especial havia acontecido, Jesus sabia que algo muito mais especial ainda deveria acontecer. Jesus queria que aquela mulher que há tanto tempo estava separada da sociedade, há tanto tempo estava sem ter alguém que se importasse com os seus sentimentos, que se importassem com aquilo que ela estava sofrendo, com aquilo que ela estava vivendo, falasse. Jesus queria ouvir aquela mulher. Jesus queria dar oportunidade àquela mulher que em nenhum outro momento poderia falar em público. Porque ela era mulher, porque ela estava doente, possuía aquela doença, mas naquele momento Jesus quis libertar, tanto que após ela falar, Jesus vai dizer, filha, né? Se fosse hoje a gente, não é, de repente Jesus ia falar, querida, não é, minha filhinha, você está livre do seu mal. Aquela mulher, ela começou com uma doença física, mas a doença física, ela se transformou em algo maior dentro daquela mulher. Os tempos de isolamento, 12 anos sem poder, se ela era casada, sem poder abraçar e beijar o marido, 12 anos sem poder abraçar e beijar um filho, 12 anos sem poder entrar numa sinagoga, 12 anos sem poder ir numa festa de aniversário, num casamento, numa comemoração, num jantar, 12 anos sem poder oferecer sacrifício, 12 anos impedidas de se relacionar. E Jesus queria que naquele momento ela fosse curada do mal que estava dentro dela, da saúde dela, mas Jesus também queria que ela fosse curada desse mal. Jesus queria que ela fosse liberta, que naquele momento ela conseguisse encontrar a paz e pudesse voltar a se relacionar com as pessoas da forma como ela, não é, necessitava. Então nós vemos aqui que Jesus, ele se importa com aquela mulher. Jesus se importa comigo, Jesus se importa com você. Um grande erro que nós cometemos quando estamos passando por um período de sofrimento é achar que ninguém se importa. Olha, pode até ser que os seus amigos, os seus parentes não estejam dispostos a te ouvir, mas saiba que Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus foi até Gadara para libertar aquele homem dos demônios que o afligiam. Jesus queria um tempo a sós, mas ele fica ali e ele atende, cura toda a multidão, depois multiplica os pães, distribui os pães, para só então ele poder ter o seu momento a sós. Então, Jesus, ele se importa com todos nós. Jesus se importava com aquela multidão, Jesus se importava com o endemoniado de Gadara, Jesus se importava com Jairo, Jesus se importava com a mulher. Mas nesse meio tempo, chega alguém e fala, olha, Jairo, não se preocupa, não perturba mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ou seja, o tempo que Jesus parou ali para conversar, para dialogar com aquela mulher, era o tempo que ele deveria ter corrido para a casa de Jairo e curado a filha de Jairo. Mas Jesus se deteve com a mulher. E, irmãos, dentro dessa nossa concepção de prioridade, nós poderíamos incorrer no erro de pensar, bem, a mulher já estava há 12 anos com esse fluxo de sangue, então ela ficar mais um dia, menos um dia, não faria diferença nenhuma para ela. Mas a filha de Jairo estava à morte, o tempo dela estava ali, não é? Sendo contada em contagem regressiva. Ela poderia morrer da forma como morreu, e Jesus para atender uma mulher que poderia ser curada em qualquer outro momento. Mas a prioridade de Jesus, ela não é assim. Não é? São detalhes dentro da onisciência, da onipotência divina, que nós não conseguimos entender.
porque Jesus ele se dedica ali àquela mulher. E quando chegam ali e falam para Jairo, não é? Imagina você estar correndo, não é, atrás de uma solução. Isso a gente tem visto demais agora esses dias, não é? Nos noticiários de TV, as pessoas correndo atrás de um leito de hospital para um parente seu querido que precisa, não é, de uma vaga no CTI, e de repente a pessoa simplesmente morre. Alguém chega e fala, não precisa mais ficar aí, não é, procurando uma vaga no CTI porque o seu parente já morreu. É uma notícia dura, uma notícia triste, não é uma notícia pesarosa demais, mas Jesus simplesmente vira para Jairo e ele diz, Jairo, simplesmente continue crendo. E Jesus caminha com Jairo para a casa, para a casa dele. E é interessante que Jesus ali, ele vai afastar as pessoas, não é? Jesus chega ali naquela casa e há um grande tumulto, as pessoas estão chorando, as pessoas estão se lamentando, e Jesus então chama a atenção delas, né? O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui nesse alvoroço? A menina não está morta, a menina dorme. Mas a Bíblia diz que quando Jesus toca, a menina ressuscita. Então a menina de fato estava morta. Mas Jesus sabia de antemão aquilo que ele iria fazer, né? A glória que ele estaria realizando ali por meio da cura, da ressurreição daquela menina. E Jesus, então, ele entra no quarto e a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra, ele entra somente com a mãe da menina, com Jairo e com 3 dos seus discípulos. E Jesus, então, fala para aquela menina, Talita cumi, não é? Que quer dizer, menina, levante-se. Não é? Esse Talita cumi é como se fosse querida, não é? Querida, levante-se. É como se Jesus simplesmente estivesse ali acordando alguém que dormiu e que precisa levantar para tomar o seu jejum, para fazer alguma atividade. Com todo carinho com que um pai e uma mãe acorda o seu filho querido, não é? Querido ali, aquela voz mansa para que a pessoa não se assuste, né? Não leve um sobressalto na hora de acordar. Jesus vai ali com todo carinho e ele fala, Talita cumi, não é? Menina, levante-se. E aqui é interessante porque Jesus vai curar aquela menina. Lembra a ordem lá com relação à mulher? Jesus cura o físico dela e depois Jesus curou o mal que atingia aquela mulher. Aqui no caso da filha de Jairo, Jesus ressuscita a menina. Jesus livra a menina do mal que a tinha levado à morte. E depois Jesus manda cuidar do físico daquela menina, porque Jesus orienta que dessem comida para a menina, que a alimentassem, que dessem a ela substância, não é? Que ela ali pudesse ser energizada através do alimento. Então nós podemos ver nas duas situações o cuidado de Jesus. Jesus, ele se importa conosco. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Existem vários outros exemplos que a gente pode dar aqui, não é? Eu gosto muito ali do exemplo de Jesus, não é, curando o filho da viúva de Naim. Jesus vai até aquele lugar na hora certa em que o cortejo fúnebre está saindo, não é? E Jesus toca e Jesus cura aquele menino. Com relação aos leprosos, não é? Tantas pessoas que vão ao encontro de Jesus pedindo que Jesus as cure e Jesus as cura. Jesus se importa com o nosso sofrimento. Às vezes, a coisa não vai acontecer no tempo, na hora, da forma como a gente quer. Esse texto mesmo, ele é muito bom para estarmos analisando, porque a gente começa com Jesus sofrendo uma perda. João Batista morreu. Jesus cuida da multidão. Jesus liberta o gadareno.
Jesus acalma a tempestade, ressuscita a filha de Jairo, cura a mulher com fluxo de sangue, mas Jesus não ressuscitou João Batista. Talvez você esteja se perguntando, né, diante do seu sofrimento e da sua dor, por que você não foi atendida no seu pedido? Essa semana eu ouvi uma indagação dessa, uma pessoa sofrendo, chorando, e ela dizia, eu pedi e ele não me atendeu. Explicar os desígnios de Deus, o porquê aprouve a Deus curar uns e não curar outros. Por que algumas pessoas de 20, 30 anos estão morrendo de coronavírus e a gente vê reportagens onde pessoas com mais de 100 anos, não é, com câncer de pulmão, conseguem se livrar, não é, sair do CTI e receber alta. Irmãos, esses porquês a gente não consegue ter a resposta, e em terra eu acredito que a gente não vai ter. A gente vai ter o consolo da parte de Deus, porque Ele promete que Ele nunca vai nos deixar só. Então você pode saber que você está sofrendo, está passando pela dificuldade, mas que Jesus está com você. O consolo, a paz que excede todo o entendimento, vem da parte dEle. Só Ele pode nos dar. Agora, Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala que agora nós vemos por espelho o enigma. Agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Aquilo que nós não temos capacidade mental para entendermos, nós um dia, na glória, teremos a oportunidade de entender. Nós teremos respostas para as nossas dúvidas, não é? O João mesmo, ele manda uma pergunta para Jesus. És tu mesmo aquele que eu deveria, não é, de anteceder? Quando ele estava lá na cadeia e diante de tanta dificuldade, João pergunta. E Jesus responde, diga para ele tudo aquilo que eu tenho feito, todos os milagres que eu tenho realizado, quantas pessoas estão sendo salvas, não é? Responda para João isso. A gente ter um momento de dúvida, um momento de dificuldade para entendermos, faz parte. Mas o que eu quero dizer para você é que a melhor forma de nós lidarmos com o sofrimento é confiando em Deus. Confiando na vontade soberana dEle. Confiando que Ele está no controle sobre todas as situações. Essa é a forma. Continue pedindo. Continue clamando, não é? O Davi nos dá um exemplo sobre isso, e essa semana eu ouvi um sermão que falava sobre isso, né, no sepultamento, e o pastor, ele falava, não é? Enquanto Davi pôde, ele orou, ele jejuou, ele se cobriu de sacos, não é? Ele esteve ali intercedendo pelo filho dele. Mas quando Davi soube que a criança tinha morrido, Davi se levantou, Davi tomou banho, Davi comeu e Davi glorificou a Deus. Não é? São coisas difíceis, eu sei. E eu falo isso com todo respeito para os irmãos que estão passando por momentos de luto. Não é? Eu sei que não são coisas fáceis, e eu não estou pregando aqui que a gente tem que sair se arvorando de felicidade diante das coisas ruins que nos acontecem. Mas eu quero te dizer que a única coisa que nós podemos fazer é confiar. Confiar na soberania de Deus. E que, se aprouvesse a Ele, Ele mudaria a situação. Mas não aprouve em alguns casos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que nós possamos cada dia mais estar confiando, não é, nesse Deus que é soberano, que é poderoso e que nos ama de forma incondicional. Nunca se esqueça disso, não é? Em meio ao sofrimento, não se esqueça do amor de Deus por você. Ele te amou tanto que Ele enviou o Filho dele para que você pudesse para morrer na cruz do Calvário por você e você ter a vida eterna.
não é? Maior amor do que esse, nós nunca iremos encontrar. Creia nisso. E que o Espírito Santo console o coração de cada irmão que perdeu um ente querido, um amigo ou familiar. E que possamos estar orando uns pelos outros. Amém. Bom, estamos indo para o encerramento do culto desta noite. Espero que a mensagem transmitida através da irmã Ana Cláudia possa ter abençoado sua vida. Mas antes de encerrar, quero lembrar os irmãos, porque me esqueci de falar no momento do ofertório, lembrar os irmãos que estão cooperando com o Celeiro do Amor. Façam isso. Nós estamos atendendo a várias famílias, a mais de 100 famílias, e nós precisamos de compor o celeiro, e você pode, inclusive, trocar o seu quilo de alimento, aquilo que você trouxer, por uma máscara com o logotipo da nossa igreja. Esta é uma bênção para a igreja, uma pessoa está cedendo para a igreja essas bênçãos, e também, se alguém desejar, algum comerciante que esteja me ouvindo desejar encomendar, eu não sei, ela está com muito trabalho, mas de repente fale com a secretaria. Nós temos contato com essa irmã, uma irmã nossa de Niterói, ela está fazendo para a igreja dela e para a nossa igreja e está doando. Então nós estamos fazendo essa troca, nós estamos transformando a doação dela em bênção para muitas famílias. Então você que pode, que quer ajudar no celeiro, faça isso, será uma alegria. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o abençoe nesta hora. Amém.